Tá certo. Tudo Ah, bem. com emoção, mas conseguimos. Tudo bem, Josi? Pronto. Eu tô bem, e você, Tassiana? Você não tá vendo? Eu tô vendo você. Ah, tá. Eu tô Vocês me te... veem? Você me vê? Cadê minha Deixa eu caneta? ver aqui. Eu tô te vendo. Vocês estão vendo a Josi, gente? Deixa eu ver. Estão respondendo aqui. Aqui eu não tô conseguindo entrar no outro, mas acho que já eles respondem. Estão vendo sim, responderam. Ai, que belezinha. Agora Eita. sim. Saiba que você vai fechar com chave de ouro o nosso primeiro dia da semana pedagógica. Tá sendo Olha que super honra. gostoso. A gente passou o dia inteiro aqui. Eu falei, não deixei nem eles almoçar direito, coitados. E tá sendo muito bacana, Josi. Professores do Eu vi a Brasil live do inteiro. desfraude É, desde a live com da live do a... Desfraude, viu? Às 11 da manhã a gente fez. Não, vocês fizeram de manhã. Eu vi 3 horas da tarde, que foi a hora que eu consegui parar, dar uma pausa nas coisas aqui. A gente fez às 11, às 3, às 4, às 5 e agora às 6. 5 lives. Só os guerreiros ficaram até o Oh, final, que hein? belezinha. O povo deve estar cansado. Tá Eu nada, espero tá todo conseguir mundo animado contribuir com aqui, tá vocês gostoso. também. Gente, então eu vou apresentar um pouquinho a Josi para você. Na verdade, eu vou deixar a Josi se apresentar e depois eu complemento com o tema. Fale um pouquinho, Josi, sobre você, para todo mundo te conhecer um pouquinho mais, pra gente Nossa, que começar aí o difícil isso. tema. Você é bem curtinha. Eu sou objetiva e curtinha, né? Faça um resumo, faça um resumo da Ai, Josi. vamos lá. Eu sou a Josi, psicóloga. Sou mãe, esposa, filha, né? Estamos aí nessa quarentena louca. Eu tô gestante, continuo com os meus atendimentos online. Tô ansiosa aqui um pouquinho para contribuir um pouquinho com vocês, para a gente fazer uma conversa boa. Eu fiz uma cola, não sei se todo mundo faz, eu fiz a minha. Eu também. Eu espero acessar o máximo de conteúdo que a gente conseguir nessa primeira horinha aí. Claro que sempre vai ficar, né? Eu acho que eu resumi bem meu currículo, né? Não tem problema. Vai, Eu sou sempre fica um psicóloga gostinho de quero clínica, eu mais, atendo né? exclusivamente na clínica, né? Uhum. Atendo crianças, adolescente, adulto. E a Tassi me convidou aqui para a gente bater um papinho sobre a criança que apresenta um pouquinho de dificuldade, né? Eu acho que a gente Sim, vai precisar fazer um combinadinho aí, né, nas perguntas. A gente sim. não vai fazer estudo de caso, né? A gente vai fazer um apanhado, né, Uhum. do para a gente contribuir um pouquinho nessa identificação do como que a criança apresenta alguns comportamentos, como que a professora pode falar com a família, né? Essa escola, Como lidar com essa essa situação, né? Que é tão presente no nosso dia a é, dia. E hoje é mas tão eu mesmo assim super me disseminado. preparei, tá? É, isso mesmo. A Josi, ela é psicóloga e ela tem um projeto que é maravilhoso, que é o Ai, Instituto ele é lindo. Viracer. Eu nem falei do projeto. O Instituto Viracer, que o que eles fazem? Eles têm uma metodologia que eles recrutam pedagogos e psicólogos, né, recém-formados. Então, eles ensinam a metodologia de atendimento para eles e eles conseguem, a partir desse método de ensino, oferecer atendimento a valor social também para pessoas que não conseguiriam fazer a psicoterapia, né, Josi? Então, eles estão ali Isso. aumentando o Na alcance verdade, da o psicólogo psicoterapia. já vem prontinho, né, da faculdade. A gente faz é uma parceria, É um né? A gente acolhimento deles, né, no tem mercado. isso. A gente convida uns psicólogos parceiros aí que gosta de entrar nesse negócio de projeto para oferecer mesmo o nosso serviço de atendimento psicológico para quem não consegue pagar a nossa hora cheia. Então, Sim, cada psicólogo reserva aí algumas horas da semana para oferecer, né, para essas pessoas que procuram a gente para atendimento psicológico e não consegue fazer esse pagamento do valor total. Então, a sim. gente é, faz
esse serviço social, né? De sim. conseguir oferecer um bom serviço para quem precisa e precisa muito. Tem muita gente recebendo muito, Recebendo muito bem essa esse ajuda que não trabalho e seria conseguindo se possível, né? desenvolver e se cuidar. É, então eu vou deixar também, quando eu salvar o nosso vídeo de hoje, eu vou deixar o Vir a Ser marcado para vocês seguirem. Eles dão muitas dicas de autoconhecimento, é maravilhosa a página deles, gente. Então a gente já vai se Ai, que fofa, conectando, né? obrigada. Bom, e hoje, Então, Tassi, como é que vocês estão fazendo isso aqui? A gente começa como, né? agora eu vou jogar o problema na mesa. Vamos lá. A gente. Por que eu convidei a Josi, né? Porque eu gosto muito de conversar com a Josi sobre educação. A gente para, às vezes, para conversar, a gente começa a ter várias ideias, assim, bem polêmicas, muitas reflexões, uma vai ajudando a outra. E um dos temas que a gente mais gosta de falar é quando a criança apresenta alguns problemas de comportamento e a gente não sabe se é inclusão, se é depressão, se é algo normal da faixa etária, se é um problema que a criança está lidando, mas o professor fica com uma sensação de responsabilidade tão grande na mão que ele não sabe. E se for algo mais sério e eu não passar para frente? Como que eu tenho que fazer? Como que eu identifico? Como que eu observo essa criança? Né? Como que eu me comunico com a coordenação? Como que eu me comunico com a família para fazer uma parceria? Então a gente vai pegar o assunto de hoje não é de a gente não vai focar na inclusão, mas é a nossa angústia quando a gente tem medo de ter uma criança que tem, às vezes, sinais de inclusão e a gente não esteja entendendo. Então, a gente vai olhar a criança como um todo. Pode ser inclusão ou pode ser outro tipo de ajuda que a gente vai pedir para especialistas e o professor que vai identificar. Né, Josi? Expliquei Sim, bem? vamos lá. Isso mesmo. Isso mesmo. E a gente vai começar falando sobre a criança como problema. Eu não sei Isso. vocês, se vocês já tiveram um aluno que na hora que ele falta, você pede desculpa para Deus, mas se agradece. Você fala assim, nossa, a sala tá ótima hoje porque o João faltou. Então a criança vista como problema, né, Josi? E aí, algumas coisinhas aparecem, né? A gente dá graças a Deus, mas ela é nossa. A Isso. criança é nossa. E tem uma coisa que eu vou cutucar assim um pouquinho, mas vou deixar mais pro finalzinho, né? Vou ser mais sutil, mas eu vou chegar lá. Você vai fazer carinho antes, né? Vou fazer assim, com toda a delicadeza do mundo. Mas a gente vai falar de algumas verdades, né? Claro que com muito respeito, né? Uhum. Pelo trabalho do professor, pelo trabalho da família, né? Da escola toda. É um grupo que vive junto, né? Então a gente tem que estar junto também quando a gente também tem problemas, Sim. né? E uma das características, se você lembrar de mais algum, você pode me interromper até para acrescentar. Tá bom. Algumas coisas que as crianças aparecem assim de bate pronto, é sempre a criança que mais chama atenção, aquela com mais agressividade, né? Sim. Que tem uma irritabilidade que a gente às vezes não sabe de onde vem, né? Bate nos Vem outros, um morde. rampante, um impulso muito forte normalmente para agressão com o outro, às vezes com ela mesma também, chama atenção essa agressividade com ela mesma. Então, eu deixei aqui para não perder meu tópico. Se eu ficar olhando demais, você me chama. Tá bom. Ai, deixa eu colocar aqui o nome Porque o meu da. celular tá muito alto, Tá eu bom. acho. Vou colocar o nome da live porque eu esqueci. Isso. Então, a criança, ela vai apresentar alguns problemas, né? Alguns comportamentos que a gente vai chamar de problema porque a gente sente dificuldade de lidar com ela, né? Eu tenho dificuldade de lidar com essa criança porque ela apresenta esses comportamentos, né? A agressividade é acentuada, e aí às vezes tem um choro que começa assim depois da agressividade. Um outro comportamento que às vezes a gente não para prestar atenção, né? Não é só a criança que tá agressiva, né?
É também a criança que às vezes está fazendo xixi na roupa, né? Sim. Numa idade que normalmente já não faria mais, né? Ou que se ela está num desfraude é outro esquema, né? Não é isso. É um comportamento que antes ela não tinha, né? Dependendo da fase que ela está passando, a gente tem que levar isso em conta. Uhum. É, esses comportamentos de um comportamento regredido, né? A gente fala. Então, o xixi, né? Não pede para fazer mais xixi, um medo excessivo, né? Uhum. Fica mais, às vezes tem criança que fica muito mais reclusa. Então a gente está falando de criança que às vezes ela já chega assim pra gente, né? E às vezes a criança ela não apresentava esses comportamentos E começou a e ter. passou a apresentar, né? Tá mais agressiva, fica com choro, né? Do nada, assim, Uhum. qualquer frustração de troca de brinquedo ou de ter que ceder para alguém algum brinquedo que ela estava brincando, mas que fica um pouquinho além da conta, sabe? Uhum. E essa agressividade vem com um volume muito grande. Então a gente vai observar que antes ela não fazia isso. Uhum. E aí ela passa a fazer. Então a gente pensa, tá acontecendo alguma coisa. Vamos prestar atenção? Então a gente tem que botar reparo de que essa criança tem alguma necessidade que não está sendo atendida, Sim. tá? Então a gente tá e a gente tá falando, gente, de mudança de comportamento, tá? Então tem Uhum. criança que vai passar, depois de um tempo esse volume diminui, né? Essa agressividade. E porque às vezes não foi uma semana legal na família, que eu vou falar na frente. Uhum. É, e tem as questões dos relacionamentos dentro da sala de aula, né? Com outros amigos e com os professores. Também pode impactar, né? Sim, a gente também pode falar do bullying, né? O quanto o bullying também tá incluso nessa mudança de comportamento. Às vezes ela tá Sim. sofrendo algum tipo de, de bullying, a gente não tá vendo, não consegue identificar, né? Ou acha que aquilo não foi de um tamanho que seria para aquilo, né? Para aquela agressividade ou para aquela mudança de comportamento, mas para a criança foi. Sim. Né? Então a gente às vezes pergunta para a criança: tá acontecendo alguma coisa? Ele não vai saber falar. Dependendo da criança, do tamanho da criança, sim. Aham. Então a gente tem que observar, né? A criança que transmite essas mudanças de comportamentos, a gente tem que botar reparo, né? Tem que observar. E Uhum. aí, como é que fica isso dentro da sala de aula, com um volume Atividade. de atividade, a criançada super animada, né? Para trazer um pouquinho de leveza, né? Animada é pouco, né? Animada é Com pouco. esse volume de energia, né? Então, como que a Aham. gente observa isso? Então, a gente tem que aprender a prestar um pouquinho mais de atenção, né? Uhum. A gente vai ter que conversar com a família alguns desses comportamentos, né? Lembrando que tem fases que a criança está aprendendo o impulso do controle, né? Às vezes ela vai morder, às vezes ela vai querer bater porque o outro puxou o brinquedo. Uhum. São comportamentos adequados para aquela faixa etária, né? De que ela está aprendendo o controle, de que ela está aprendendo a se relacionar com o outro. Então a gente não Uhum. está falando dessa área do desenvolvimento, né? Normal, a gente colocaria assim, né? Dentro de uma fase do desenvolvimento. Então a gente está Uhum. falando de mudanças bruscas de comportamento. Sim. Tá dando para entender? Tá. Então é assim. Dentro de tudo isso que o professor tem, uma das coisas que a gente precisa observar são mudanças de comportamento. Então, Sim, se fulano, né, se a Maria era muito animada e ela ficou muito quieta, também eu tenho que observar, mesmo que ela não esteja agressiva. exatamente. Se a A gente não Maria, bota reparo, né, na criança que fica quietinha. isso, A criança geralmente quem fica tranquila. quietinho, como ele não dá problema, a gente tem mania de falar assim,
queria que todo mundo fosse igual a Maria. Mas a Maria pode estar passando por um problemão. Ela pode estar Sim. com a autoestima baixa, pode estar sem brincar com os outros, grudado com adulto, né? Mas é sem querer mesmo isso. Eu mesmo falo que eu também fiz isso. E então a gente tem que olhar se a criança era quieta, ficou muito agitada, o que aconteceu, ou se era amável e ficou agressiva, ou se fez, começou a fazer xixi, parou de pedir. Então, o primeiro passo é a gente estar atento à mudança de comportamento. E a partir daí, a gente tem que conversar com os pais, né, Josi? Isso, tem uma coisinha um pouquinho antes, né? Hum, Que eu esqueci de falar, mas eu vou retomando, né? A gente tem uma horinha aqui para falar. sim, fica tranquila, dá tempo. A criança, quando ela às vezes não está conseguindo, está acontecendo isso tudo, ela vai apresentar outros comportamentos também, né? Dificuldade de aprendizagem, Sim, dificuldade de concentração, né? De se manter um tempo adequado numa atividade, de acordo com a faixa etária também, né? A sim. gente tem sempre que pensar nisso. Dentro dessa faixa etária, qual seria um tempo razoável, né? De concentração, de conseguir sentar, ficar um pouquinho, né? Então, a gente vai observar de que ela está com um pouquinho de dificuldade para aprender alguma parte, né? Desse Uhum, conteúdo. Então, a dificuldade de aprendizagem também é um item que a gente também tem que fazer um checklist, né? De prestar sim. atenção. É só nessa matéria, né? Se for crianças que têm muitos professores, Uhum, ela se identifica com algum professor, né? Que ela consegue deslanchar um pouquinho mais sobre aquela matéria. Então, às vezes, não se sente seguro, é, tá com, tá com medo, né? Apresenta medo, apresenta essa irritabilidade, e aí ela começa a apresentar esses outros comportamentos também, se ela tiver dificuldade de aprendizagem. que são associados, Tá? né? É muito mais É, complexo, né, Josi? sim. Mas, É muita é, coisa junto, né? Isso a gente está falando de uma criança, né? A gente sim. está falando, por exemplo, vamos observar essa criança. Mas Uhum. o professor tá lá, né, com uma sala cheia, dependendo da sala que está dando aula. Então, o volume de trabalho é muito grande, né? Tem que ensinar, tem que observar se está tendo dificuldade ou não. E aí, Uhum. como é que eu faço esse encaminhamento, né? Como é que eu faço essa conversa com os pais? O Que é nosso um medo pouquinho. é esse. Por quê? Nosso medo é do quê? De falar com o pai, e tem uma tendência que eu acho que é muito forte, e eu vou falar no nosso nome, mas vocês, por favor, comentem aí no chat pra gente. Tem uma preocupação nossa que a gente já fica, ai meu Deus, será que é autismo? Ai meu Deus, quer ver que é dislexia? Ah, não, é descalculia. Quanto mais palavras a gente aprende, mais parece que fica na nossa cabeça, né? Então a gente fica com medo de estar com um aluno com uma necessidade especial e a gente deixar passar sem avisar, sem encaminhar. Mas ao mesmo tempo, a gente não sabe como falar com o pai sem assustar ele, sem fazer um apontamento errado, né? E aí que muitas vezes, o que eu percebo no ciclo da educação infantil principalmente? É uma fase muito importante para o desenvolvimento da criança, e a gente chega na sala de aula no primeiro semestre, a gente observa, aí fala para a coordenadora, aí às vezes fala, vamos observar mais um pouquinho, aí passa o primeiro semestre, aí no segundo semestre a gente vê que a criança tá com aquele comportamento ainda, agora vamos falar com os pais? Vamos. Às vezes a gente não consegue falar com os pais e a criança perdeu um ano. E aí no outro ano a professora vai esperar o primeiro semestre observando. E aí o meu medo é quanto que a gente pode repetir sem resolver as questões às vezes, sabe? Só por não saber Não dá para falar. essa pergunta é muito difícil, não dá para saber isso, né? Quanto tempo É. a gente vai conseguir arrastar, né? Aham. Porque a gente não sabe, né? O professor ele tá lá com isso tudo que a gente já falou. Uhum. O importante é observar assim, eu acho que um tempo eu não consigo determinar, ninguém consegue. Mas Uhum. se já tá de um tempo assim, no segundo semestre, Uhum. né? Eu acho que é muito até. Tinha que Né? ser Tem coisa que a antes, gente né? observa que você fala assim, não, isso tá
né? Não tá bacana assim. Uhum. Segundo semestre, não. Eu acho que 2 bimestres, sim. Passou o primeiro bimestre, né? Já tá bom já. Segundo bimestre. Eu acho que no segundo bimestre a gente já consegue ter um pouquinho mais de parâmetro, porque já passou o primeiro, né? Uma Uhum. adaptação aí já aconteceu. E se essas necessidades continuam sendo apresentadas pela criança, eu acho que o segundo bimestre é um bom retorno. Porque é mais rápido, né? A gente não deixa passar tanto tempo. Eu não. Tem a fase, né, de desenvolvimento da criança, de que se ela tiver com mais algumas questões, isso vai atrapalhar ela ainda mais, né? Sim. Então é melhor a gente chamar a atenção no segundo bimestre, né? Uhum. Porque eu acredito que se a criança estiver repetindo, né, mantendo esses comportamentos, a gente precisa investigar mais, Sim. né? Encurtar o tempo, ele é importante. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer, né? É de falar para a criança a dificuldade que ela tem com todas as letras, né? A gente explica para os adultos isso. Uhum. Para a criança, a gente vai ter que acolher. Eu sei que você tá acontecendo alguma coisa. Às vezes pode estar um pouquinho mais difícil. Mas para a criança a gente não vai falar para ela que ela é um problema, porque ela Sim. não é um problema, né? Ela é uma pessoa que está apresentando algum tipo de dificuldade, Sim. né? A gente vai cuidar da pessoa que está apresentando essa dificuldade. Ela não é o problema. Então é A o gente tem que passo tomar um, muito né? cuidado com isso, O né? passo um, a Senão ela gente passa a mudar vida esse, achando que ela é o problema, uhum, mudar esse jeito de olhar. né? Toda vez que a gente pensar que a Sim, criança é o problema, a gente parar e lembrar da Josi sim. falando, a criança não é o problema. É uma pessoa que está passando por dificuldade. Exatamente. Vamos tomar cuidado com isso, porque a criança não faz distinção do que ela está em construção, né? Desse ego que está se desenvolvendo. Então a gente dizer para ela que ela é alguma coisa, aquilo vai ficar muito marcado, né? É, tem algumas palavras assim horrorosas que vocês já devem ter ouvido falar de algumas crianças e a pessoa ela tá apresentando dificuldade porque ela tem alguma necessidade que não está sendo atendida, Sim. tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso na orientação com os pais. A gente orienta os pais no encaminhamento para a gente investigar mais esses comportamentos da criança. Então a gente vai fazer o encaminhamento na conversa com os pais, mas antes o professor podia ou poderia, não sei como é que vai ficar isso para vocês, porque a proximidade da família com a escola é maior, né? É quem está vendo ela com muito mais frequência. Tem criança que passa o dia inteiro na escola, É. A gente conhece muito né? ela, né? E tem famílias que vão conseguir ouvir, né? Tem família que não vai conseguir ouvir esses questionamentos. Por exemplo, né? Acho que eu tô preocupada com a hora, deixa eu ver aqui. Pode deixar que eu tô de olho aqui. Tem problema. Vamos ver se eu passei na maioria dos comportamentos, observando o desenvolvimento, então a gente tem que levar em conta o desenvolvimento infantil, conversando com a família, né? Algumas crises bem possíveis. E tem uma coisinha antes que a gente pode, nas reuniões, conversar com os pais, né? É, que é, a criança dorme bem à noite, Sim, né? necessidades fisiológicas, né? Então tem coisas que são básicas, são antes, né? Então a criança que não dorme bem à noite, ela provavelmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para guardar as coisas, né? A E pode memória ficar fica afetada. irritada também. Sim, criança com sono é irritada. É uma coisa Uhum. basiquinha, né? É, Fome, sono e cansaço causam muita irritabilidade. sim. Então a gente tem que conversar com a família como é que tá isso, né? Boa. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é como estão essas necessidades. Se ela está dormindo bem, se está comendo bem, se, como que está essa rotina. Porque ela pode estar Isso. diferente a partir disso. Bem básica. Não Sim. tem nada a ver com inclusão, que às vezes é o final que a gente morre de medo. Mas às vezes pode ser uma questão muito
mais tranquila, que é a criança que não está aceitando dormir no quarto agora separado, ou está lutando contra uma nova rotina. E aí ela pode Sim. estar mudando o comportamento por isso, né? Ou tá acontecendo alguma coisa à noite em casa, o medo, né? Uhum. A falta dos pais. Sim, se o pai está Às trabalhando vezes a muito. mudança de horário dos pais, isso também pode trazer um pouquinho de dificuldade no sono, porque pode gerar um pouquinho de ansiedade na criança, porque ela não tá com o pai e a mãe, às vezes, naquele horário que ela normalmente dormiria. Uhum. Nessas profissões que trocam, fazem turno, sabe? Sim, enfermeiro, bastante, né? Isso. Agentes de segurança, né? Filhos de pessoal da saúde que faz plantão, né? Uhum. Outras coisas. Então a gente tem que observar, né? Essa criança tá nesse esquema de funcionamento? Tá Uhum. acontecendo alguma coisa em casa? Como que tá essa família, Sim. né? As crises previsíveis, né? Que a criança pode apresentar um desses comportamentos que a gente falou no comecinho. A crise dos 2 anos, por exemplo, né? 2 anos é Sim, um período que eles estão ali querendo fixar a identidade, a personalidade deles, e é tudo não, é muita birra, é muita confusão, mas é esperado, né? Para o sim, faz desenvolvimento da parte da faixa. fase. Ela tá aprendendo o limite, ela tá ganhando autonomia, porque ela tá deixando de ser um bebezinho, né? Para ganhar essa autonomia do próprio corpo, ela vai ser um pouquinho mais jogada, né? A maioria das crianças para explorar esses movimentos com muito mais destreza, por exemplo. Uhum, Então ela vai começar a ouvir mais o não. Então ela tá deixando de ser um bebezinho naquele fofinho, né? E ela uhum. vai começar a receber não com muita frequência, né? Vai começar a entrar essa fase da tolerância à frustração, né? Você não Sim, pode fazer isso, qual que é o limite, super né? importante esse E ao aprendizado, mesmo né? tempo explorando esse volume de que eu posso mais com esse corpinho que tem mais habilidade motora também. Tá Então é um empoderado, misto, né? né? É. Então essa fase Sim. dos 2 anos até essa tolerância à frustração é pro resto da vida, né, gente? Nossa, por favor, vamos ensinar na educação infantil. A sociedade agradece. Isso, e a parceria com os pais, né? Como que tá esse volume em casa, né? Sim. Eu lembrei de umas situações que eu passei, principalmente como eu estava como coordenadora, né? Então, assim, eu vi algumas perguntas, né? Como que a gente pode encaminhar? Quando? Na verdade, não chegamos ao encaminhamento ainda. Ainda estamos no processo que tem uma criança que mudou, tá com um comportamento diferente. Eu vou observar essa criança e eu vou conversar com os pais para ver se não mudou algo. Às vezes, nós professores, a gente tem medo de falar com os pais e de assustar eles. Então, primeira coisa, a gente não pode só falar assim, aconteceu algo e não explicar. Se a gente der dicas sobre o que pode ter mudado, já não deixa eles tão inseguros. Então, fala assim, mudou algo na rotina? Ela está dormindo bem? Ou, aí, primeiro, eu gosto mais de perguntar, e você vai me completando, tá, Josi? Eu gosto de perguntar Isso, sobre eu os. vou chegar nas crises logo na Isso. sequência. Aí, sobre o sono, sobre a comida, isso e aquilo. Aí, eles vão falar que não. Ou que sim, né? Aí, você continua investigando. Mas mudou alguma coisa? Alguém morava com vocês ou não mudou mais? Alguma coisa de casa? Ou tá acontecendo alguma coisa no, na rotina de trabalho Na de família. vocês? E aí a gente vai identificando. Às vezes os pais não percebem, mas teve uma vez que a empregada que tinha cuidado da criança a vida dela inteira, que ela tinha 5 anos, saiu, voltou a morar com a família, não estava mais morando com eles. E isso impactou na criança. Mas os pais demoram para associar que isso pode mexer com ela, né? Sim. Então, o óbvio precisa ser dito, né? A gente vai conversando ali para investigar, né, Jô? Isso, a gente está falando então de algumas crises, né? De Uhum. alguma mudança brusca no convívio da criança. Então, tem algumas, né? A chegada de um irmão, de uma irmãzinha, Super é esperado, uma das crises verdade. previsíveis. Uhum. A regredida básica, né? Quando essa criança mais nova chega. Então, Uhum. acolher, né, essas necessidades dessa criança mais velha, né?
na escola. Então, ela vai apresentar um pouquinho mais de dificuldade nos relacionamentos, né? Ela, às vezes, regride, né? A maioria, porque faz parte, né? Ela recebia as atenções de um tanto e agora, com o bebê novo, não recebe mais nesse tanto igual como era antes. Exato, muda E aí a tudo. gente pode conversar com os pais, essa orientação, né, de conseguir conciliar isso, né, durante um tempo, né, direcionando esse tempo adequado também para essa criança. Crise no relacionamento dos pais, Uhum, separação, né, desse casal que tá com dificuldade, né, resolveu se separar. A criança sente isso tudo, né? Às vezes, muito pequena, a criança apresenta alguns outros comportamentos e às vezes a gente nem se dá conta, mas ela não entende nada, né? Mas ela entendo. sente, né? É. Ela às vezes ouve, vê as brigas, né? E isso causa angústia na criança também, né? Uhum, Ela se sente insegura, com medo, ela vai chorar mais. Então isso altera então bem o comportamento da criança, mesmo os pais e as pessoas, a gente achando que a criança não está entendendo nada, né? Mas uhum. ela está sentindo e vendo que alguma coisa desconfortável está acontecendo, né? A perda de uma figura importante, como a Tassiana falou, né? Às vezes algum prestador de serviço, né? De um vínculo importante. Uhum, Às vezes os avós, alguns sim, tios, né? Mais próximos. Isso também causa um impacto na criança. Então, como a gente conversa, né? Com a criança que está passando por essa situação, com a família principalmente, né? Como eu a tenho gente uma acolhe. dúvida. Já estou Sim, lembrando aqui das minhas vivências, vou aproveitar e jogar na roda. Quando uma criança perdeu um avô, então eu já tive quando eu era coordenadora também, um aluno nosso lá da educação infantil perdeu o avô e ele estava muito carente. E aí a professora começou a ceder muita coisa e ficar muito grudada com ele. Esse é o caminho, a gente ficava em dúvida sobre o que fazer, né? Porque o meu receio era de permitir que isso acontecesse, na verdade, porque eu acho que isso pode tornar um complexo para ele, né? Então é meio que é um limite entre o acolhimento e também tentar colocar ele na rotina normal. Isso é bem delicado, né, João? tem que ter um pouquinho mais de conversa com a família também para saber como que a família também está lidando com isso, Entendi. Aí faz uma tá? parceria, vai mais ou menos no mesmo ritmo, Isso. né? O acolhimento precisa ser feito, né? Eu sei que você ficou triste, é muito triste perder alguém. Uhum. E aí a criança pode ficar lembrando com muito mais frequência. Depende também de como que os pais estão lidando com isso, Sim, não adianta, tem que ser a tá? parceria, faz todo sentido. E Deixar bem aí, por isso que alinhado. a gente acolhe, assim, vai ter um tempo, né, desse luto, e aí a gente vai tentar entender, observar de novo, né, como que fica esse jogo. Porque a criança, ela vai sentir a falta, ela vai sofrer, né, a Uhum. falta que esse avô, essa pessoa importante, se foi embora, a convivência não vai ter mais. Então, dependendo de como esse tempo fica, aí a gente faz um encaminhamento, né? Sim. Normalmente a gente conversa com a família também. Olha, Uhum. a gente percebe que depois de um tempo que normalmente a gente seguiria, né? Esse tempo também não dá para determinar, cada um vai fazer o seu, Então é né? entender e respeitar o ritmo deles, né? E Isso. se demorar E muito, aí, se a gente entender que o sofrimento tá grande, né? Essa criança tá muito prostrada, né? Ela tá muito chorosa. Vamos conversar com a família? Será que não vale a pena, vale a pena conversar com a família e de repente a gente solicita o encaminhamento dos pais para eles se cuidarem, né? sim. Porque a criança também é reflexo de como os pais também estão se sentindo, né? Se eles tiverem, se tá muito, muito difícil, a criança também vai tentar segurar a onda para eles. Sim, isso é verdade.
Faz todo sentido. Então é muito. Então aí já começa um possível encaminhamento, mas tudo primeiro, mudança de Isso. comportamento ou um problema, né? Que é possível mesmo de acontecer, uma mudança. E então a gente identifica o comportamento da criança, conversa com os pais, vai acompanhando. E quando a gente acreditar que está prejudicando o desenvolvimento da criança, ou que às vezes, né, Jô? Às vezes nós, como professores, não vamos saber lidar com isso por muito tempo, porque nós não somos Não. psicólogos, né? Então, muitas vezes, Exatamente. Vocês nesse vão momento. observar, prestar atenção. Está acontecendo alguma coisa? Vamos chamar a família. Será que a gente pode já fazer? Falar, olha, está acontecendo assim. Será que não é legal vocês procurarem um pouquinho mais de ajuda? Porque parece que está difícil para ele também. Sim. E é isso, né? Conseguir falar de uma forma respeitosa para a pessoa não ficar ofendida. Eu acho que esse é o jogo de cintura que é o mais difícil, né, Jô? É a delicadeza das palavras, né? Como a gente acessa a dor do outro. Eu sei que vocês não, o pedagogo ele tem essa delicadeza do ensinar. Então, mas vocês também têm a delicadeza de encontrar as palavras, né? A gente pode Uhum. dizer o que está investigando e a gente pode usar essa palavra, né? Eu entendo que a gente está buscando coisas. Vamos prestar mais atenção? Será o psicólogo vai ajudar a gente a tentar identificar com clareza, Sim. né? Aí, quando acabou ali o nosso repertório, a gente tem que pedir ajuda para o outro, para um especialista, né? Sim, sempre. Porque Bacana. a gente não precisa estar sozinho. É, a Nath falou uma coisa interessante. Muitos pais acham que procurar um psicólogo é um caso extremo e se ofendem. Se ofendem. Mas quando a gente diz que a gente está numa parceria, né? E o professor tá lá todo dia com a criança, a gente fala, olha, a criança está mudando, está acontecendo alguma coisa. Uhum. Vamos investigar um pouquinho mais, né? Vamos encaminhar, vamos fazer um encaminhamento para o psicólogo. Então, Uhum. o jogo das palavras com delicadeza, eu sei que às vezes o professor está muito irritado com essa criança, está muito cansado, né? De ter que lidar diariamente com essa agressividade, que a agressividade do outro incomoda muito, né? Muito Fora com as cansativo. outras coisas, né, que tem que fazer também. Exatamente, tem que tocar, né, as coisas, as crianças têm que aprenderem, né, tem que manter Uhum. as rotinas. Então, pedir ajuda o quanto antes. Sim, Fala, olha, será que não está acontecendo alguma coisa? A gente pode investigar. É melhor a gente pedir ajuda e falar assim, olha, não é só uma questão da fase. Não, é uma questão dos pais. Então o psicólogo vai poder identificar, olha, seu filho tá tudo ok. Na maioria das vezes, né? É necessidade dos pais que precisam se cuidar. É de prestar atenção nesse relacionamento, né? Nesse relacionamento com a criança. Como é que tá no trabalho, né? Então, o quanto as outras coisas dos pais estão rolando solta e a criança tá perdida, não uhum. tá sabendo para onde que vai e não sabe mesmo. Ela não tem recurso, né? Estrutura para lidar com essas coisas. Ela sente, tá? Tem os incômodos, né? E aí a Sim, gente faz o encaminhamento, né? sim. Outra crise, né? De algumas fases, né? Além de perder uma figura importante, é dificuldade financeira da família, que às vezes está acontecendo, os pais estão lá arrancando os cabelos com muita dificuldade com as E contas, a criança e esse percebe. desconforto, isso tudo vai ser sentido junto também. Sim. Então, o pai ou a mãe perde o emprego, né? Muitas crianças são cuidadas pelos avós, então às vezes aperta essas contas, fica doente, né? Gasta-se mais com remédio e hospital, então isso Uhum. também gera custo financeiro. Mudança de casa, mudança de escola, separação dos pais, como eu falei antes, algum problema de saúde de alguma pessoa da família, né? É, alguma doença psicológica também de uma pessoa da família, Que aí pode depressão, desestabilizar a rotina de todos, ansiedade. né? Porque a criança ela convive, né, se tiver alguém com alguma outra necessidade, a criança também vai apresentar
porque ela talvez não esteja sendo assistida nas suas necessidades. Ô, Jô, e aí, o que que me veio na cabeça, né? Cada caso é um caso. Primeiro a gente tem Sim, que observar, investigar, fazer parceria com os pais, tentar, se der errado, aí a gente busca ajuda de alguém. Então, cada caso é um caso, a gente tem que ir estudando. E essa criança, por exemplo, que passa por uma situação bem complicada em casa por muito tempo, eu já presenciei crianças que foram convidadas ou a sair da escola ou a mudar de sala, porque ela não conseguiu, ela foi passando, sabe? Com aquele estereótipo de criança que não vai mudar, de criança problema, e a ponto de chegar a ser rejeitada de uma escola ou de ser rejeitada de uma sala na educação infantil. Eu já tive um aluno que, quando ele virou meu aluno, ele já tinha o diagnóstico de TDAH, com 5 anos, e já tinha sido expulso de 3 escolas. como é que a gente expulsa alguém de uma escola se ela continua na sociedade com a gente, né? Eu tenho essa pergunta. Sim, porque Eu ele acho é que às uma vezes eu sou dura pessoa. nessa coisa, né? Eu acho muito estranho a gente achar que a criança saindo da nossa frente, o problema acaba. Sim, Não. A criança continua com aquela necessidade ou com aquela dificuldade. E marcá-la, né, com esse rótulo de que ela é uma criança problema, a gente vai levar mais tempo para cuidar, sim, a gente né? está contribuindo de uma forma negativa para a sociedade, né? A gente Porque excluindo ele nesse momento. a criança vai mudar de escola, mas eu vou encontrar ela na rua. Uhum, Eu vou encontrar ela na outra escola, né? E aí, como é que fica essas dificuldades? Elas foram atendidas? Eu sei que às vezes é muito, muito difícil e cansativo. Tem famílias que são bem difíceis mesmo, eu acredito, eu sei. E só que se eu posso fazer algo, e mesmo que seja muito pequeno e muito é, simples, ainda assim eu estou atendendo um pouquinho. Essa coisa de expulsar, né, de tirar daqui, eu tiro só daqui. Ela vai para outra escola, as necessidades continuarão e ela vai se desenvolver, ela está aqui no mundo, que tem né? muitos pais que Eu não espero que ela se participam. É. desenvolva, né? Eu espero que ela continue no mundo. Ela Uhum, vai continuar aqui. Eu não tiro ela do mundo. E é. aí essa é a necessidade de continuar com o apoio da rede, né? Que essa escola consiga conversar, né? Às vezes pedir ajuda para Para outras escolas também, né? outros. Não é para, eu falo da rede, né? Da rede de apoio. Às Uhum, vezes precisa da assistência social, né? sim, Se essa criança estiver sofrendo violência, conselho tutelar, assistência social. Então, o apoio, né, de mais gente junto para acompanhar essa criança. A gente não pode tirar ela da nossa frente. A gente só vai delegar essa criança com dificuldade para mais gente e isso vai causar muito mais desconforto porque ela vai achar que ela continua sendo um problema e que ela isso. pode passar a vida achando que ela é um problema. Sim. Não que ela tinha uma necessidade que não foi atendida, uma dificuldade E é bem naquele isso, né? momento. Porque é uma situação que a gente convive de alguns pais não atenderem bem quando a gente tenta uma parceria, né? E a criança continua com aquele comportamento, continua gerando estresse, e o professor às vezes fica com a sensação de frustração, de que, nossa, se a família não ajuda, eu não vou sair do lugar, e agora isso está na minha mão, agora, né? E muitas vezes, o que que eu penso sobre isso? Se a gente fizer a nossa parte, se a gente acolher essa criança dentro do que é possível, se a gente repetir combinado, se a gente aprender novas estratégias, a gente vai estar ajudando essa criança, nem que seja por um ano. E às vezes a gente vai ser uma pessoa que vai dar um repertório positivo para ela, né? Às vezes pode Exatamente. ser, você Isso acha vai que não fazer faz muita nada. diferença.
Às vezes você acha que você não está fazendo nada, mas você pode ser uma das pessoas mais importantes na vida dessa criança, né? Só por não ter desistido, né, Jô? Exatamente. Só por acreditar que algo nela tem valor, né? Que quando a gente bota reparo, né, nessa criança com bons olhos, com olhos de esperança, né? De que ela vai aprender, né? De que ela vai conseguir passar por essa dificuldade. Que eu preciso, às vezes, dedicar uns 5 minutinhos a mais, né? É... Ah, mas você está falando de uma realidade que você atende só um paciente. Eu atendo na clínica, né? Vocês Uhum. pedagogos são, dependendo da sala de aula de vocês, às vezes é 45, É. 42 alunos. Sem Na minha época auxiliar. era esse número aí. É. É, E às vezes um gesto de acolhimento, gente, de prestar atenção de que eu sei que você está com dificuldade, eu vou te ajudar, eu vou ficar um pouquinho mais aqui, né? Sim. É, porque às vezes a família não dá conta, Eles estão passando às por vezes a outros família não tem desafios que a gente não condições. conhece. A gente está falando de encaminhar e a família vai, tem um monte que não vai. A maioria não vai. Essa professora tá louca, né? A professora fica causando aqui na minha vida, tá acontecendo. Não, é só uma criança, tá tudo Fala assim, certo, eu também era né? assim quando eu era criança. Cresci, tô bem. Sim, Também tem essa, né? sim, tem. Com muita frequência, Uhum. muita frequência. E tem algum Então, às sinal que vezes, você esse acha? encaminhamento de vocês, né, que vocês solicitam às vezes para a rede, Uhum. não chega, não continua. É triste, mas é verdade. Sim. E então o caminho é basicamente esse, é investigar, parceria, quando não dá conta, encaminhar, né? E Isso. muitas vezes, porque nós professores a gente não dá diagnóstico, né? A gente Não, não consegue trazer essa visão, mesmo fazendo psicopedagogia, eu também fui fazer psicopedagogia por conta de alunos assim, e eu fiquei envergonhada, porque tinha um aluno que eu falava que ele era preguiçoso, ele me irritava na hora da lição, gente, não fazia. E eu era professora só da complementar, então eu fazia a lição de casa e depois brincava. E aí, quando eu fui fazer psicopedagogia, eu aprendi que não tem essa de preguiçoso. Ninguém é preguiçoso, ele deve estar com alguma dificuldade. E ele finge que está com preguiça, que é um jeito dele escapar. Então, assim, é, muita gente aprende também. Depois eu falei, Deus que me perdoe. Por que eu chamei o menino de preguiçoso? Nunca mais fazer isso na vida. Mas a gente erra, Não, né? e as famílias hoje, né, estão vivendo essa realidade, né? O quanto a criança usa do repertório para se esquivar, porque não tá difícil, né? Eu não Isso. consigo manter uma concentração, eu tô com um desconforto muito grande, né? Então, será que um tempo menor não seria mais adequado? Ou mudar nossa metodologia, alguma coisa com mais história, com mais movimento, mais música, né? Mais lúdica? Uhum. E aí a gente tá falando dos pais que não são pedagogos, gente. Eu tô falando de mim, né? Sim. Eu tô com criança aqui com essa Com situação, duas entendeu? agora, já, uma na barriga ainda. Não, esse aí ainda vai levar um tempo, né? Até lá, Uhum. quando eu colocar na escola já tá mais organizado esse negócio de coronavírus aí, né? Mas a criança tô com, eu quero fazer xixi. Eu tô com sono. E aí a gente vai falar para essa criança que talvez ela tenha muita dificuldade e não é, né? Às vezes eu também tô sem paciência, né? A pessoa não consegue ficar sentada, né? Ela tá em casa, vendo, tem TV perto, tem um quarto com os brinquedos, tem um monte de coisa que chama atenção, que Uhum. às vezes é muito mais interessante. Então, não carimbar essa coisa do preguiçoso, de que você não vai aprender, Porque você é você é boa assim mesmo, assim nunca se fala mesmo, para alguém. você sempre faz isso, né? Então a gente tomar É, bastante cuidado com isso, investigar. Eu falo porque eu fiz isso mesmo. Morro de vergonha, mas é importante a gente assumir o nosso processo, né? A nossa sim, transformação. E, e aprender a ter essa conversa com os pais, né? Eu acho que muitas vezes essa dúvida que vocês estão tendo, eu tenho, acho que a Josi vai ter toda vez de falar
algum assunto assim com os outros. E eu acho que o caminho é a gente tentar elaborar uma conversa, planejar ela e passar para algum amigo, né? Alguém, um psicólogo, se tiver na rede, procurar comunicação não violenta, talvez, né, Jô? Para a gente Sim, tem conseguir curso de comunicação não violenta, né? isso. Tem um povo muito legal aí fazendo um trabalho bem bacana, vale a pena. Porque é a Comunicação não gente aprender violenta. a se comunicar com esse pai, que a maior parte das vezes não vai aceitar, isso é normal, a gente já tem que entender o nosso limite como professor, não se frustrar e pegar esse problema para si, porque nós não somos os pais deles, né? Mas aprender a se comunicar de forma respeitosa, que é o mais difícil que eu acho, né, João? É, é Mas uma das é coisas esse que o a gente processo. precisa exercitar. Exercitar. E aí pede ajuda para os outros, é isso que eu acho, mais ou menos, né? Eu nunca. Aciona a rede, às vezes a nossa própria rede, né? Tem uma amiga psicóloga, tem um pediatra, um bom pediatra que ele Pediatra é bom consegue, também, né? verdade. Orientar bem. Como é que essa Uhum, criança dorme? Tá comendo bem, né? Uma coisa assim, bem básica, tá fazendo cocô, uhum. né? Sim, Criança porque às vezes é isso constipada sofre também. muito, gente. A gente teve a live do Desfraude hoje aí falando sobre a encoprese, né? Quando a criança prende o cocô. E aí, eu lembrei agora, você falando disso, tinha um aluno uma vez que ele não estava fazendo cocô, porque ele via que a mãe dava atenção para ele. Então, quando ela chegava em casa, ela já queria que ele fizesse cocô, então era aquela dinâmica toda para ele fazer o cocô. E porque era um jeito dele ter atenção da mãe. Olha que maluco isso. Então misturou o desfraude, a live do desfraude com a live da Josi agora, né? Então mudou o comportamento da criança e era porque a mãe estava chegando tarde em casa e ele viu que chamava a atenção dela, então ele prendeu o cocô. Olha que maluco. E tem criança que tá chamando a atenção de forma negativa porque é o único jeito que tá recebendo atenção. Além dessa do cocô, né? Uhum, o diagnóstico é muito complexo, né? Ele vem de uma equipe multidisciplinar, mas o pai e o professor estão É o perto da primeiro que criança. vê. É, É o primeiro que tá é o vendo. primeiro que vê e é o especialista em educação, né? Então a gente tem que estudar, sim, a gente tem que buscar psicólogos como a Josi, segue ela, vai buscando mais profissionais que vocês se identifiquem, para a gente sempre ir entendendo um pouquinho mais, né, Jô? Sobre esses comportamentos, como a gente se comunica, para a gente sentir que está fazendo as coisas certas, né? No mínimo tentando, No né? mínimo tentando. Eu acho que sempre a gente vai Porque errar. assim, É, na dúvida, é melhor perguntar. sim. É melhor perguntar, falar, olha, tá acontecendo assim, assim. O que, que você acha, né? Vamos tentar Como quem não quer entender. nada. Pergunta. No mínimo uma Nutricionista pergunta. também ajuda. Eita, que a live tá Sim. acabando. Temos 20 minutos, 20 segundos. E aí, tem alguma pergunta? Como é que estamos? Gente, se vocês tiverem perguntas, escrevam ou mandem no direct para mim, que eu passo para Josi. Vocês gostaram da live? Eu adorei, viu, Josi? Te Eu agradeço por também ter adorei. Eu achei que vai ficar participado.